tá? Vou fazer uma introdução, vou dar uma aula sobre a cultura da prevenção em odontologia, tá? É o caminho para a conexão. Então eu vou mostrar para vocês, são poucos slides, 5 ou 6, como nós, com a cultura da prevenção, vamos chegar até o ponto de se conectar com o cliente, dele querer resolver a urgência dele. Tá? Beleza pura? Então a aula é sobre isso. Eu quero fazer uma introdução com vocês sobre um livro que eu venho falando para vocês. Esse livro é muito top. É do Mihaly. Quem lê, eu pago uma pizza. Lê para mim o sobrenome dele. Você é polaca, você tem que ler. Então tá, Mihaly Csikszentmihalyi. Beleza? Leia aí. Esse livro é muito top, tá? Então é o flow. Ele dá o nome de flow, que é a fluidez no trabalho. Quando nós vencemos as emoções do mal-estar, trabalho muitas vezes nos dá mal-estar. Por quê? O que nós se acostumamos? A emoção é infantil. Então o que nós aprendemos? Nós gostamos de brincar, cara, tá louco? Estou falando sério, entendeu? Então eu sou um adulto, mas pô, eu já montei no meu cavalo lá hoje, entendeu? Eu gosto de brincar pra caramba. Dirigir carro para mim é legal pra caramba. Isso aí é dos carrinhos lá que a gente brincava. Então a emoção, né, ela é infantil, tranquilo? Mas vamos lá então. Essa emoção infantil nem é desse livro. Porém, para você atingir esse estado de fluidez no trabalho, então vamos lá. Só essa introdução aqui para a gente entrar ali. Então aqui na página 56, o que ele fala? Complexidade e crescimento do self. O que é o self? O self é o eu. O self é o eu, chamado de self, chamado de personalidade e tal. Então, como que você faz para você ter um self, você ter um eu diferenciado? Você tem que entrar nesse estágio de flow, de fluidez, de vencer o mal-estar, de vencer e gostar, trazer as emoções do bem-estar no trabalho, que é dopamina, serotonina, as duas principais, hormônios da felicidade. Então, se você conseguir levar esses hormônios no trabalho, na luta, tô lutando, tô levando pancada na cabeça, legal, mano, entendeu? É sobre isso. Tô rachando lenha, uhul! Você já viu gente assim? Tem um monte de gente que estoura no Facebook porque o cara tá lá roçando e tá falando uhul! Tá roçando com a roçadeira. Isso é o estágio da fluidez que Mihaly traz. E ele ensina exatamente como você lidar com o teu cérebro. Beleza? Então tem a diferenciação. Então você pode ser um sujeito diferenciado. O que ele fala da diferenciação? A diferenciação implica num movimento em direção ao caráter único das coisas, a separar você dos outros, ok? Beleza pura. Agora, aqui tem uma implicação. Essas duas coisas têm que andar juntos. Vocês vão entender por quê agora. Essas duas coisas têm que ter um equilíbrio. Então, agora, a integração. A integração refere-se ao oposto. União com outras pessoas. Ponto. Aí tem uma vírgula aqui. Com ideias e entidades além do self. Beleza pura? E agora, isso aqui eu aprendi esse ano, eu só vou falar aqui, e vocês estão lendo minha história, é muito bacana, para eu entender algumas coisas na minha vida, levou 20 anos. Eu estava com um mentor de cavalo, essa semana, com o Ronaldo, lá na praia, ele começou a me mentorar em 2007. E o que ele falou? Ele falou, Luiz, eu fiquei espantado. Ele falou, eu fui nos Estados Unidos agora e me ouviram lá. Me chamaram para dar curso lá. Eu falei, mas caraca, um brasileiro também, ele saiu lá do Caipira, de Lages, foi para os Estados Unidos, morou, e agora depois de 20 anos, ele vem indo todo ano, e aí ouviram ele lá. Ele falou, só que Luiz, aí eu entendi o detalhe. Ele gosta de psicologia também, estuda muito, para dominar. Ele falou, Luiz, eu quis dominar algumas coisas na minha vida, e para isso, para eu sair da dúvida de cima do muro, lembra? O muro para, em cima do muro para. Ele falou, eu fui estudar muito. E aí, Luiz, lá nos Estados Unidos, os caras fazem melhor que os brasileiros. Porém, Luiz, é uma cultura lá de fazer. Então, estou falando de cultura. Então, lá é uma cultura do fazer, fazer, fazer. Só que tem muita gente, Juliana, que está fazendo as coisas, mas não sabe o porquê, Angélica.
Entendeu? Então, o que eu trago aqui para vocês? Os porquês. Beleza pura? E aí, tem uma coisa que você vai aqui, ó. Então, entenderam isso lá do Ronaldo? E aí, isso aqui, gente, o processo e a execução, isso aqui é coisa, é da minha identidade nata. Isso aqui é impulsividade. Isso aqui é carnalidade. Aqui nasce o empreendedorismo. Agora, esse lado eu aprendi isso esse ano. Esse lado aqui é coordenação. É o que você está fazendo lá na tua faculdade, lá. É a coordenação, é a supervisão das coisas, é o liderar e servir. E esse versículo bíblico que está aqui, eu não queria ser isso aqui. Tá? Mas aí eu tive que vencer os hormônios, a emoção infantil e vencer. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o escravo. Então aqui, muita gente se diferencia demais. Essa é a introdução ainda da aula. A aula é rapidinho. Um self apenas diferenciado, não integrado, escuta isso para você entender, pode alcançar grandes conquistas individuais, Luiz Antônio. Tá? Beleza? Uma pessoa impulsiva, uma pessoa top e tal. Só que desse lado aqui, Luiz Antônio, na integração, aqui cresce em gestão, aqui é consciência, aqui é espiritualidade e aqui é evangelização. O que é evangelização para esse cara aqui? Aqui tem um nome de um cara diferenciado. Quem que é o cara diferenciado aqui? Só tem um. Beleza? E o que ele fez com a turma? Evangelizou. O que é evangelizar? É ensinar. Beleza? Então tá, tranquilo e calmo, gente. Então esse lado aqui, coordenar, o que nós estamos falando? De uma coordenação de agenda. Tá? Agora, o que eu preciso? Ir lá e supervisionar. O que é supervisionar? Parar lá na tua agenda e ver. Parar lá na tua agenda e ver. É olhar, tal dia, pô, como é que foi? Desmarcou, remarcou? Tá? Pô, tá vazia a agenda, caçamba. Desse jeito não vai dar. Então é coisa de adulto. Então muitas coisas da coordenação traz emoções ruins. E é aí que dá os conflitos. Então precisa ter o que aqui? Consciência. Aqui cresce. Mas tem que ter amadurecimento. Senão vira uma criançada do caramba. Estão entendendo isso? E começando por mim. Né? Eu tive que olhar para dentro de mim. Porque esse cara aqui quer o quê? Que você olhe para dentro. Para você viver integrado. Tranquilo? Então tá. Como você atinge o estado de flow? O self se torna mais complexo como resultado da experiência do flow. Paradoxalmente, é quando agimos livremente, antes em função do ato em si, do que por motivos ulteriores. Putz, eu não pesquisei essa palavra. Ulteriores. Quem quiser, pega lá aí para mim, por favor. Ulteriores. Que aprendemos a nos tornar algo além do que éramos. Quando escolhemos uma meta, ó, presta atenção agora é o código. Quando escolhemos uma meta e nos empenhamos nela no limite da nossa concentração, apreciamos qualquer coisa que fazemos. Então vamos voltar. Quando escolhemos uma meta e nos empenhamos nela no limite da nossa concentração, apreciamos qualquer coisa que fazemos. Então vocês veem direto, eu não estou nem aí, vai cuidar da sua vida, tchau, obrigado, estou cuidando aí, estou dando risada aqui, por quê? Porque eu estou vencendo eu mesmo. Tá? Que vem depois, posterior. Futuro, o que está além de algo, seja no tempo, no espaço ou significado. Tá bom. Não entendi nada, mas tá bom. Tranquilo. Algo, tá bom, tá bom. É uma vez, você já estudou isso? Legal, tá bom. É uma vez desfrutando da atividade. Esse é o desfrute. Você está entendendo ou não? Então, o que é a criancice total? O que é uma pessoa infantil? É uma pessoa que, quando vai trabalhar, reclama. O que é uma pessoa adulta? É uma pessoa que vai trabalhar e sorri, fica feliz. Aí você fala, o cara é louco. É isso, entendeu? Acorda cedo, uhul! Entendeu? Então é isso. E aí eu me entendi e me identifiquei muito aqui, eu me integrei com o livro. Fazemos esforços redobrados para repetir a sensação. É assim que o self cresce. Presta atenção aqui, Márcia. É assim que o self cresce. Então a gente redobra os esforços e ainda dá risada, Juliana. Tá entendendo? Isso é loucura total. Só que isso daí é o encontro com o tal do sucesso. Foi assim que Rico conseguiu extrair tanto. Aí ele fala de umas pessoas aqui. O flow é importante tanto para apreciar o momento presente, quanto para gerar autoconfiança, que nos permite desenvolver habilidades, fazer contribuições significativas para a humanidade. Que é o que eu estou fazendo aqui. Não preciso das suas palmas, te agradeço, mas é o que eu estou fazendo aqui com vocês.
Beleza? Vai ter gente na nossa frente e vai ter gente atrás. Ontem, 7h30, eu estava assim, me dá a mão, me ajuda aí. Hoje, se vocês quiserem crescer, falou, Neto, me dá a mão aí. Então eu estou dando a mão. Jesus estendeu a mão para Pedro quando ele caiu lá no barco. E agora, tá. Então, beleza. Entenderam isso? Essa foi a introdução. Partiu. Vamos lá. Cultura da prevenção. Então, gente, hoje vai chegar aqui 16, 14, 15 clientes novos, beleza? Esses clientes novos, eles não te conhecem. Qual a marca da empresa que eles estão vindo buscar? Qual a promessa que eles entenderam no Facebook, sei lá onde? Onde você gravou o vídeo, beleza? Então, o que eles estão esperando encontrar aqui? As promessas da marca. Então, quais são as promessas da marca? Eu vou lá porque o Luiz atende desse jeito. Então, as promessas. Qual que é a promessa da Coca-Cola? Tome Coca-Cola e seja feliz. Então, qual que é a promessa de Luiz Bassi e Márcia Moreto? Você está trabalhando nessa empresa, caçamba. Você tem até livro para você ler da empresa. Olha que legal. Então, qual que é a promessa? Você tem que entender isso. Então, é isso que nós vamos te ensinar agora. O que eu falei para você ontem? O mentor falou para fazer isso, ele passou o código. Então, nós temos que fazer isso. Então, nós fomos fazer a tarefa. Ele escreveu para mim e eu fiz aqui no meu caderno e fiz. Então, o mentor, se você está aqui, se você me escolheu de mentor, você precisa, cara, você precisa fazer, não é o que eu estou mandando, entendeu? Mas é o que eu estou te orientando, tá? Beleza pura? Então, aqui, ó, o que você precisa dominar, esses conhecimentos aqui, ó. Então, conscientização. Então, aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos ler comigo? Então tá, desde aqui, ó. Princípio do cliente, né? Tá. Vai, de novo. Eu atrapalhei. Princípio da limpeza, conscientiza da placa, conscientiza da lanterna, conscientiza da gengibre, conscientiza do fundo da carne. Agora que você está sem cáries, vamos clarear seus dentes para você sorrir mais. Olha para quem está do seu lado. Pegou o código? Pegou. Eu quero pedir uma coisa para vocês agora. Eu não vou tocar em vocês. Eu vou sentar aqui também. Para vocês poderem absorver esse conhecimento. Eu quero pedir para vocês fechar o olho de vocês e respirar. Umas 5 vezes. Respira até perder o fôlego, assim, ó. E solta, por gentileza. 1, 2, 3 e já, respira. Respira fundo. Pode ter certeza que eu estou respirando verdadeiramente aqui. Para eu ganhar mais consciência. Respiraram? Beleza pura? Top. Se você quer ser um dentista top, um dentista conquistador de corações dos clientes, você precisa ter esse princípio. A partir daqui, você oferece qualquer coisa. Vamos ler isso? Você só terá valor quando buscar solução para ele viver melhor. Você entendeu isso ou não? Você entendeu isso? Explica para nós, por gentileza. Lembre. Tá, mãe, meu Deus, filha protegida. Estamos querendo se sentir valorizados. Isso, essa carência humana vem lá dos teus pais. O que mais você queria era que o teu pai te valorizasse. Era que a tua mãe te valorizasse. O que mais nós queríamos, tá entendendo ou não? Então, o que a gente aprendeu? A querer essa valorização do superior. Tá entendendo? Cara, isso quase acabou com a minha vida. Sério, quase acabou com a minha vida. Entendeu? Até eu entender, não é o maior que vai me valorizar, é o menor. Eu tenho que estender a mão para o menor. Eu só queria que o maior me valorizasse. Sério. Problema com o pai dela. Não é que eu discuti com o pai dela, não. Eu queria valorização do pai dela. Eu queria valorização do pai dela, do meu pai, do outro. E aí? Só Deus. E entender a psicologia. Tranquilo, gente? Só que você tem que gerar valor para essa pessoa. Então, uma mulher, a gente deu um show tão grande que ela
deixou na hora. Aqui, ó. E aí, de manhã, ela fez 2 passos de dentadura e de tarde, o terceiro passo já É trouxe sobre o isso. dinheiro. Gente, outra coisa, não faltem na aula. Não faltem na aula. Essa aula eu fiz pensando num paciente que a gente atendeu à tarde, que o Gabriel atendeu. Entendeu? Que o Gabriel atendeu. E o tempo é pouco, gente, não me atrapalhe. Poxa, beleza, vamos lá. Então tá. Então, onde eu estava? Então eu fiz essa aula pensando no Gabriel, porque a gente atendeu, tá? Atendeu uma pessoa, né? E ele veio da casa dele para atender. E aí o paciente saiu, falei, daí, deu certo? Ela já não ia começar? Então eu não estou falando que o Gabriel errou ou não fez o que tinha que fazer, tá? Porém, comigo, a paciente, eu falei, vamos começar já? Ela falou, numa dessa vamos. Eu falei, então chama o dentista, lembra? Só que quando o dentista veio, avaliou, não fechou. Veja bem, é isso que eu quero te mostrar. Nós precisamos ir de encontro, por isso que eu estou falando, não falte. Então não é que o Gabriel tinha que estar aqui, é que eu fiz a aula pensando no nosso paciente, tá entendendo? Né? Ontem eu até pensei em mandar uma mensagem, falei, vou mandar uma mensagem para o Gabriel. Não, mas ele vai amanhã, ele é um bom aluno, né? E ele continua sendo um bom aluno, claro que é. Vá de encontro com o cliente, né? Vai lá, vamos ler aqui? De acordo com o que o cliente pensa, nós vamos perguntando para extrair as suas necessidades, conscientizando da doença bucal. Você tem que entender que na frente do cliente você é o maior. Agora, você tem que pegar esse versículo bíblico, que você quer ser o maior, se você quer ser aplaudido por ele, se você quer ser valorizado por ele, e ainda que ele tire o dinheiro na hora, que nem fez com elas, você precisa ser o escravo dele. Isso que pouca gente entende. E aí, lembra do flow? Aí eu vou fazendo umas coisas e ainda fico contente com isso, tá? Então tá, beleza pura? Vai lá, vamos ler? O cliente sofre por algo. Descobrir a dor do cliente. Ouvir o cliente quando ele mais precisa. Observação. Após descobrir a dor, focar na urgência para resolver a dor. O código dessa aula está aqui. Então, o que eu vou pedir para você? Como que eu fico em flow? Deixa eu te explicar. Então, aqui o que eu estou fazendo? Observação. Após descobrir a dor, focar na urgência para resolver a dor. Qual que é a urgência da pessoa? Qual que é a urgência da pessoa? Não tem. Não tem urgência. Tinha urgência? Não tinha dor? Tinha? Não tinha urgência. Quem que gerou a urgência? Aqui está o código da aula. Quem que gerou a urgência? Então vamos lá. Como que era a paciente, o caso nosso ontem, tá? Uma moça chegou para fazer a avaliação, sentou na cadeira. Cheguei lá, ela estava sentada. E aí, moço, tudo beleza? Top no último, tudo bom? Beleza? Tranquilo. E aí, qual que é o teu problema? Já tirou o raio-x? Ô, tirou o raio-x, beleza. O que ela falou para mim? Ela falou assim, eu fiz um tratamento de canal e não ficou bem feito. Olhei na radiografia, vi um tratamento de canal no 26. E quando ela falou, ela apontou aqui nesse dente. Eu falei, é no de baixo? E aí olhei o 46, o 46 estava instrumentado, mas não tinha tratamento de canal. Então, quer dizer, não tratou. Mas para ela é leiga, tá entendendo? Então eu estou ouvindo ela, estou descobrindo a dor dela. Qual que é a dor dela? Qual que é a dor dela? Vai. Não tinha dor física. A dor dela. Qual? Oi? Não, essa era outra. Essa não morde a bochecha. Então, vou repetir. Então, eu ouvi o cliente. Então, o que ela falou para mim? Falei, daí, o que você precisa? O que ela falou para mim? Repete comigo. Eu estou aqui porque eu estou com um tratamento de canal mal feito. Beleza, então a dor dela é o quê? É ter que tratar o canal. Beleza, pura? Vamos lá, então. Vamos lá. Descobriu a dor, e agora? Então, a dor dela ela precisa o quê? Tratar o canal. Tá, como que está o canal dela? Fala assim, tá destratado. Destratado, beleza? Então, beleza. Opa. Aí, descobriu a dor, beleza. Conecte com o cliente. Então, mostre que você é a solução dos problemas dele. Mostre que você está disposto a cuidar da pessoa. Mostre o seu conhecimento. Mostre o seu amor. Lembra o que é sacrifício? Lembra ou não?
Sacri é sacro. O que é sacro? Sagrado. Ofício. Ofício é de ofício. Então é sacro ofício. Meu trabalho é sagrado. Então aquele tempo para mim é sagrado. Para aquela pessoa. Sou escravo dela, Luiz Antônio. Tá? Mostre o amor. Mostre que é urgente tratar. Aqui está o jogo agora. Até quando você vai ficar com esse canal, filha? Eu falei para ela, ei, tem que tratar esse canal? Tem doença aí. Estão entendendo? Já estão entendendo ou não? Quem está entendendo, levanta a mão. E quem não está, levanta a mão. Quem está entendendo? Levanta a mão. Todo mundo está entendendo? Então, o que eu começo a falar para ela com todo amor? Filha, até quando você vai ficar aí? E aí, o mentor falou para mim esse dia o seguinte, diz que chegou num posto de gasolina, e aí a pessoa viu assim, um cachorro sentado, né, uivando, de dor, beleza? Aí o fulano falou assim, por que o cachorro está uivando? Ele falou, não, é que ele está sentado em cima de um prego. Eu falei, como assim? Mas por que ele não sai? Ele falou, porque a dor não é suficiente para ele sair. Vocês estão entendendo ou não com essa metáfora do cachorro? Então, ela está lá, o canal está lá, ela vai perder o dente. Olha o meu olhar de desespero, de agonia. Então, se eu não passar essa urgência para ela, Mateus, ela não trata. Ela vai embora. Não, vou ver mais preço. Até quando você vai ficar sentado em cima do prego? Ontem eu dava um exemplo para o Marco, então tem mentoria, esse curso que está sendo gravado por causa das mentorias que a gente vai dar e ajudar pessoas que estão atrás de nós. Até quando você vai ficar com a dor, por exemplo, do teu casamento estar sendo estragado? Até quando você vai ficar com a dor de não pagar as contas? Até quando você vai ficar com a dor de desobediência dentro do teu negócio? Até quando? Então, entenda isso, gente. Vamos lá, então, para vocês não confundirem. Até quando você vai ficar assim? E aí, tinha mais uma dor. Falei, dá um sorrisão. Ela deu um sorrisão. Falei, você sabia que você tem uma mordida cruzada ali? Sabia. Pois é, só que agora não dá para expandir o osso. Lancei o tratamento de ortodontia, fui olhar na boca dela, não era uma mordida óssea, Angélica, o segundo molar não estava cruzado, só estava cruzado o primeiro molar e os dois pré-molares. Foi para você, agora, tem que ver se ela fechou ou não. Veja lá na minha agenda, beleza? É aquela paciente que o Gabriel atendeu, beleza? Por quê? Até quando? Só que não foi falado assim, ó, filha, se você não tratar isso aí, vai morrer. Por que o médico consegue cobrar? Você falou ontem, por que o médico vai fazer plantão e lá no plantão ele não cuida das pessoas, negligencia o atendimento, não atende direito? Não estou acusando o médico. É o que falam. Quem já foi numa fila do posto de saúde? Quem já foi? Beleza? A Márcia foi atendida, bem atendida, pelo menos que eu fui com ela. Tem gente que é mal atendida. Daí você falou assim, por que você falou? Por que o médico vai atender bem se ele ganha pouquinho? Só que o médico, o que ele chega a falar? É urgente, senão você vai morrer. Você está com problema no fígado. Você está com problema no prâncreas. A Carlinha hoje da cobrança descobriu um tumorzinho no fígado de 8 centímetros. Por enquanto, é benigno. Vai tirar e vai fazer biópsia. Talvez é maligno. Então, o que ela vai fazer? Vai entrar na faca. Vai operar. Beleza, gente? Então, mostre que é urgente tratar o canal. Aqui eu lembrava do Gabriel ontem. Ó. Mostre que é urgente. E não estou falando que o Gabriel não faz isso. Até quando você vai ficar com o dente aberto, moça? Moça, ó, querida, o que eu já falo na hora? Para ela tratar o canal na hora e restaurar. Moça, então, ela estava com uma massinha no dente. Beleza? A massinha não tem fixação da restauração. Tá, você entendeu? Não está fixando. A resina, ela fixa o dente, ela amarra o dente, né? As cúspides. E não estava amarrado dela. Então vai quebrar a qualquer momento. Se ela pode estar comendo arroz, feijão, um ossinho de frango, vai quebrar o dente dela. E aí, quanto que essa pessoa vai gastar? 4, 5 mil. Então até quando que ela vai ficar com essa dor? Vocês estão entendendo? Eu estou insistindo para você pegar esse código. Tá? Então até quando você vai aturar a dor? E nós procrastinamos. Até quando você vai ficar com a dor? Como que eu escrevi o meu livro? Por causa de dor, mano. Por causa de dor. A primeira fase foi maravilhosa. Nossa, eu comecei a contar para todo mundo. E as pessoas me falavam, e aquela emoção infantil das pessoas falavam, caraca, Luiz, você vai escrever um livro? Sim. E depois, para terminar? Você entendeu ou não? Eu tive que engolir seco. Você entendeu, né? Tive que engolir seco. Entendeu? Tive que fazer coisa de adulto.
Porque a criança, o que fez? Fez um esboço, beleza? Fez todos os capítulos e tal, e saiu contando. Vou fazer um livro, já tem até o nome de caipira dentista. E depois para fazer, nos próximos 3 anos? Vocês estão entendendo o jogo? Então até... Só que aí, cara, começou a doer. Puta, agora eu já falei. O velho da van fala, conte seus objetivos. Não, tem gente que fala para não contar, entendeu agora? Nós trocamos ideia sobre isso esses dias. O velho da van fala assim, conte seus objetivos, pai, conta. Por que contar? Porque se você não realizar, você vai se envergonhar. E aí você tem que achar o teu flow. Trazer os hormônios do bem. Vocês estão entendendo isso? E tem gente que fala, não conte para ninguém, senão vai te bloquear. Os dois estão certos. Você tem que ver para quem você fala. Vai ter um amigo que vai falar, tá vendo? Você não vai mesmo. Aí você vai ganhar força. E vai ter um amigo que você vai, ele vai falar, você não fez mesmo. Você vai falar, pois é, o que eu faço agora? Aí ele vai te consolar na perda. No luto. Cuidado. Se é velório, agradece. Se não é velório, ele está te consolando porque ele não conseguiu. Quando você conseguir, se você quiser passar ele, ele vai falar, nossa, você fez mesmo, hein? Ah, louco. Fica esperto. Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Passei 3 minutos, tá? Conecte com a dor, com a urgência. Então, né, o exemplo de vocês foi beleza, né? Quando você mostrou, você cortou no lugar certo. Separou a carne do espírito, entendeu? Jogou a emoção certa para cliente, tá entendendo? Mostrou o certo. O que o cliente fez? Ei, aqui me contaram a verdade. Eu vou fazer. Entendeu? É isso. Não importa muito o preço, tá? O que importa é você saber fazer isso aqui. Mostrar urgência para a pessoa. Vocês entenderam isso? Tranquilo, gente? Vocês estão tranquilos? Tem dúvidas? Tem dúvidas? Claro que não esqueci do resto, né? Mostra urgência e... Não, gente, são por partes, o aprendizado é por parte, né? É que nem a agenda, trouxe, né? Então é um problema. Então nós vamos resolver as suas partes, e é o que eu estou te falando, no dia a dia, entendeu? No dia a dia. Quantos livros eu vendi? Uns 10, fiz 500. É outra fase. O livro pode ajudar muita gente, mas vai ter que ser vendido. Assim como no consultório ter que apanhar as laranjas, entendeu? Então o livro pode ajudar muita gente, mas ele tem que ser vendido. Ninguém vai chegar aqui, Luiz, cara, hoje acordei com vontade de comprar teu livro, cara, meu Deus. Não é assim. Ninguém vai passar na clínica de Mafra e falar, nossa, que cheiro de dentista, né? Dentista tem essa fama, né? Pelo menos antes tinha, muito eugenol tinha na clínica, no tempo do tio Afonso e tio Eduardo. Você passava, tinha um cheiro de dentista a clínica. Hoje não tem mais, né, Márcia? Hoje não tem mais. Talvez não sei. Mas hoje as pessoas não vão passar na clínica de Mafra aqui. Nossa, pai, que cheiro, né? Que nem você fez lá na praia. Nós estávamos lá na praia, tem uma padaria lá que faz um sonho lá que você tá louco, né? A Márcia chegou na praia e falou, nossa, o sonho, meu Deus. Tchau, obrigado, gente. Tudo é bom para vocês. Tchau. Aí já